Então vamos dar início à nossa mensagem. O Espírito Santo de Deus, parte 15. Viver de acordo com os princípios do Espírito Santo exige disciplina e comprometimento. Existem diversas regras que nos aproximam dele e nos permite experimentar uma vida plena de fé e espiritualidade. Aqui eu falo que a pessoa tem que ter o quê? Disciplina, comprometimento. Disciplina e comprometimento, se a pessoa não tiver, não tem como ela receber o Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo permanecer na vida dela. E esta regra e esta disciplina que eu estou falando, você tem que estar perseverando sempre. O que eu vou falar aqui, com certeza você já ouviu falar diretamente ou indiretamente. Só que ouvir falar e não praticar não adianta de nada. Eu falei sobre diversas regras. Vamos ver algumas. Primeiro, uma das práticas importantes é a oração. Todo crente sabe disso, que a oração é importante. Só que poucos crentes oram. Saber que é importante é uma coisa, praticar é outra. Você tem que ter uma vida de oração. Através da oração, nos conectamos com o divino e fortalecemos nossa relação com Deus. É um momento em que expressamos nossos anseios, agradecimento e buscamos direção espiritual. A oração nos permite ouvir a voz de Deus e receber o conforto e a orientação necessária para a jornada da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6 está escrito: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graças. Aqui começa falando, não estejais inquietos com coisa alguma. Não deixe nada tirar a tua paz. Não deixe nada tirar o teu sono. Não deixe nada tirar a sua alegria. Aqui fala que você tem que apresentar diante de Deus com orações. Então aquilo que te incomoda, não adianta você ficar ligando para o vizinho, para a amiga, para o colega, desabafa com um, desabafa com outro, desabafa com todo mundo e não desabafa com Deus. Você tem um problema, conversa com Deus. Abra o teu coração para Deus. Peça para que Deus traga a solução para aquele problema. E não existe problema que Deus não consiga solucionar. Deus, Ele pode tudo. Agora, quando a pessoa não tem a regra, a disciplina, o comprometimento com a oração, você se depara com um problema, você se entristece ao extremo, você até mesmo renuncia na fé. Olha o que está escrito no Salmo 55, versículo 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Aqui o salmista ele menciona, apresentando a Deus a sua vida, os seus problemas, 3 vezes ao dia. Disciplina. Quando você não tem, você mente falando que não tem tempo para orar. Quando você mente falando que não tem tempo para ler a Bíblia. Quando você mente falando que não tem tempo para fazer um devocional, você está na realidade afundando na fé sem notar. Você não está tendo disciplina. Você não está tendo comprometimento. Você não está trazendo para a sua vida regras que te fortalecem na fé. Se nós não tivermos regras que nos fortalecem na fé, iremos afundar, pode ser quem for.
Aí volta aquilo que eu falei ainda há pouco, antes de começar a pregação, o perigo do tempo. Cuidado com o tempo. Se a pessoa não tivesse hábito de orar, se desconectar um pouco e buscar a Deus, porque a oração é algo tão importante, e a oração, em todo lugar você pode orar. Está dentro de um trânsito, está um trânsito infernal, liga lá o som, começa a falar com Deus, não fica estressado no trânsito, esse trânsito não anda, não, vai orar, vai conversar com Deus, aproveita aquele tempo, meia hora, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, seja lá, 20 minutos, vai conversando com Deus, peça fortalecimento da sua fé. Está lá com o seu celular do lado, estressado no trânsito, o pastor colocou o devocional, põe lá a pregação do devocional, fica escutando no trânsito parado. Hora de almoço, a hora de almoço é 1 hora, a pessoa não precisa mais do que 15 minutos para comer, tira 15 minutos para comer, tira 15 minutos para fazer alguma coisa espiritual, o restante do tempo, você descansa, vai bater papo com os colegas. O que está faltando é disciplina. Eu não posso fazer a obra dia de domingo porque a minha vida é uma corrida. Não é corrida não, você pode fazer a obra dia de domingo sem mudar nada na sua vida. Você consegue dia de domingo fazer a obra de Deus, você consegue dia de domingo assistir o culto, e se você quiser ainda vai tomar banho lá em Presidente Figueiredo e toma banho até cansar. É porque a pessoa não tem disciplina. Um exemplo, eu quero domingo curtir. Ok, você pode curtir, vai para onde você quiser. É só você ter uma disciplina de horário. Eu vou para um lazer, mas 4 horas da tarde eu preciso estar em casa. Por quê? Porque 5 da tarde, 7 da noite eu tenho compromisso com a igreja. Impediu de ter lazer? Não. E quantas pessoas não fazem a obra de Deus porque acham que se for fazer a obra de Deus vai perder lazer? Já viu o cara perder alguma coisa em fazer algo para Deus? Agora, irmão, se a pessoa não tem a disciplina, e essa disciplina a pessoa não consegue por falta de oração, a pessoa vai ser sempre vazio. A pessoa nunca vai conseguir andar com as próprias pernas, e o obstáculo, por menor que seja, vai levar a pessoa a parar e retroceder na fé. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Qual é a orientação? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Aqui menciona, está alguém entre vós aflito? O que é que Deus manda fazer? Orar. Orar. Coloca o teu joelho no chão. A tua carne está querendo te vencer, os desejos carnais estão querendo te vencer. Coloca teu joelho no chão, começa a clamar a Deus por misericórdia, começa a clamar a Deus por força, peça para Deus não deixar você cair. A oração, ela traz para a vida da pessoa esse fortalecimento que nós precisamos para permanecer com Deus até o fim. Segunda regra. Outra regra fundamental é a leitura bíblica. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento espiritual. Quando dedicamos parte do nosso tempo para estudar as Escrituras Sagradas, nos alimentamos do entendimento divino e entendemos melhor os propósitos de Deus para as nossas vidas. É através da leitura bíblica que encontramos respostas para nossas dúvidas e diretrizes para enfrentar os desafios diários. Oséias capítulo 4, versículo 6 está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que interessante, aqui é uma repreensão para os sacerdotes, não é uma repreensão para o povo, é uma repreensão para os sacerdotes.
o povo estava sendo destruído, porque o povo não tinha conhecimento. E quem tinha a responsabilidade de trazer o conhecimento era os sacerdotes. Então Deus estava trazendo uma sentença para os sacerdotes, porque o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. Antigamente, funcionava assim. Dependia do sacerdote. Com a vinda de Cristo, o véu foi rasgado. Todos nós temos acesso a Cristo. Todos nós temos acesso a Cristo. Todos nós temos acesso à informação. Todos nós podemos apresentar a Deus as nossas lutas. E tratando-se da nossa cultura, do nosso país, todo mundo tem acesso às Escrituras Sagradas, à Bíblia Sagrada. Todo mundo tem acesso a conteúdos que falam de Cristo. Então, Deus não vai mais atribuir ao sacerdote, ou seja, ao representante de uma igreja, a culpa se aquele povo não vencer. Lógico, se for uma igreja falsa, Deus vai atribuir, mas se é uma igreja verdadeira, e toda igreja verdadeira, toda igreja levantada pelo Espírito Santo de Deus, ali naquele local tem um conteúdo bíblico. Só que o conteúdo bíblico é uma pequena lição daquilo que a pessoa tem que buscar no decorrer da semana. Você não pode limitar o seu conhecimento somente a esse culto. Além desse culto, você tem que ter o seu conhecimento, você tem que ter a sua busca, você tem que ter a sua leitura bíblica. E se você não sabe ler, você tem que escutar ainda mais pregações. E para quem é da igreja, todo dia chega a pregação para vocês. Se você não tem essa disciplina, essa regra fundamental, que é a leitura bíblica, ou seja, que é a busca do conhecimento, porque quem não sabe ler, tem a opção de escutar. E como eu já falei aqui em outras ocasiões, Deus é tão maravilhoso, irmãos. Nós estamos tão cercados de alimentos espirituais, que só morre na fé quem quer. Porque tem aquela pessoa que possa falar assim, eu não gosto de ler, como eu já expliquei aqui em outras ocasiões. É a nossa cultura, nós não temos o hábito da leitura. Eu leio a Bíblia e não entendo nada, mas não é porque é a Bíblia. Qualquer outro livro você for ler, também você não vai entender nada. Se você ler a Bíblia e não entende nada, outro livro também você vai ler e não entende nada. Por quê? Porque nós temos o problema da falta do conhecimento do nosso português. Nós atropelamos, vírgula, ponto, acento. E uma vírgula muda uma frase, um ponto muda uma frase. Um acento muda uma frase. Então a pessoa não tem o conhecimento do português, então quando ela vai ler, ela passa uma leitura assim com os olhos, lendo, e não sabe o que está entendendo, não sabe o que está lendo, ela não compreende. Não é um problema espiritual, é um problema cultural. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele levanta pessoas que gravam pregações, apresenta para a pessoa materiais espirituais um pouco mais simples de entender, numa linguagem mais simples de entender. É só a pessoa pegar e se alimentar. Agora, se a pessoa não se alimenta, fica difícil. João capítulo 6, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. A única forma de você vencer, de você ser uma pessoa liberta, é se você conhecer a verdade. Quando você não conhece a verdade, você padece. E quando falo a verdade, eu não estou falando só da Bíblia, não. Eu não estou falando só das coisas espirituais, não. Nós temos que conhecer a verdade no todo. Já imaginou se você conhecesse a verdade a respeito dos alimentos, o que faz bem e o que faz mal para você? Já imaginou se conhecesse a verdade das leis dos homens, o que você tem direito perante as leis dos homens? Quem é você perante as leis dos homens? Já imaginou você com esse conhecimento? Quantas pessoas têm direito a benefício e perdem o benefício, não conseguem o benefício porque não conhecem as leis? O povo é destruído por falta do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você não é enganado. Isso é num todo. E espiritualmente também, quando você conhece a verdade, quando você entende quem é você
diante de Deus, quando você entende quem é Satanás diante de você, você vai deixar de se sentir vítima. Porque o diabo, porque o diabo, não porque fizeram isso contra mim, não porque fizeram aquilo contra mim. Quando você conhece a verdade e sabe quem você sabe perfeitamente que Satanás está sujeito às tuas ordens em nome de Jesus. Você dá um comando, ele tem que obedecer. Você manda ele sair, ele tem que sair. Você é autoridade espiritual. Você deixa de ser vítima do diabo. Tadinho de mim, o diabo está me destruindo. O diabo, cada dia que passa, você assume o seu papel de quem você é, a autoridade espiritual que você é. Então, quando o diabo quiser trazer algo para você, você fala: Satanás, aqui não, pega tudo que é teu e saia. Você não pode agir na minha vida. Eu paraliso a atuação em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia. Então a pessoa faz o quê? Ela usa a autoridade que ela tem, porque ela tem um conhecimento. Quando ela não tem conhecimento, quando ela não conhece a verdade, ela padece. Salmos 39, versículo 3 e 4. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. E a medida dos meus dias qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Aqui o salmista começa falando, quando ele começou a meditar, quando ele começou a adquirir o conhecimento, o coração dele começou a ferver. Quando você começa a buscar Deus mesmo, você começa a orar, começa a ler a Bíblia, você começa a se acender, você torna-se uma pessoa melhor, você torna-se uma pessoa mais humana, você torna-se uma pessoa menos carnal. E aqui o salmista, no meio desse fogo espiritual interno, ele começou a entender o tanto que ele era frágil. E é verdade, irmãos. Se nós soubermos o tanto que nós somos frágeis, se nós entendêssemos o tanto que nós somos frágeis, o tanto que a nossa vida é passageira, o tanto que a qualquer momento nós podemos partir. Aí fica as pessoas brigando por bobagem, intriga de família, filho que não fala com pai, pai que não fala com filho, irmão que não fala com irmão, não entende que é frágil, a qualquer momento vai partir, a qualquer momento vai sair dessa terra. Aí começa a fazer as coisas, ganhar dinheiro de uma forma errada, ilícita. Quantas pessoas estão ganhando dinheiro aí de uma forma ilícita? Um dinheiro fácil, mas é um dinheiro maldito. Não entendem que a qualquer momento vão partir. Irmãos, como eu sempre costumo falar, uma simples veia entupida nos deixa todo torto e vegetando. Uma simples veia entupida, poderemos passar a depender dos outros até para nos limpar, até para fazer a nossa higiene íntima. Aí a pessoa está com a soberba, a pessoa está achando que é alguma coisa, a pessoa está achando que é dono de alguma coisa. Irmãos, aqui na terra, todos nós, sem exceção, não passamos de mordomos, estamos aqui para servir, todos nós, sem exceção. E Deus vai cobrar de nós a mordomia, Deus vai cobrar de nós aquilo que Ele colocou em nossas mãos, ou aquilo que Ele quis colocar em nossas mãos e nós não quisemos aceitar. Ou você acha que Deus vai fechar os olhos no dia do juízo final para o nosso eu? Então, quando a pessoa começa, sabe, eu não estou falando leitura de religioso, não. Estou falando de meditação de servo, porque o religioso ele pode entender a Bíblia muito bem, mas não entende a revelação do Espírito. Mas quando ele entende, sabe, medita e analisa realmente quem ele é. Irmãos, tem pessoas que com a pandemia, elas amadureceram muito, elas melhoraram muito, porque elas viram tanto que elas eram frágeis.
Só que tem pessoas, irmãos, que com a pandemia, que foram no vale da sombra da morte, que quase morreram, retornaram pior. Retornaram piores, menos sensíveis, mais arrogantes, mais soberbas, se sentindo a cereja do bolo. Quando a pessoa medita da forma certa, com o coração de servo, e o Espírito Santo começa a trabalhar nela, começa a acender uma chama, as coisas começam a fluir, a pessoa começa a entender que está aqui de passagem, ela não é eterna aqui, ela é uma peça de reposição, ela está substituindo alguém por um tempo, depois de um tempo ela é substituída por outra pessoa. Ela entende isso, aí ela não vai perder tempo com bobagem. Ela vai procurar, nesse período que ela ficar aqui na terra, fazer a diferença. Continuando. Frequentar a igreja também é essencial para nos aproximarmos do Espírito Santo. É na comunhão com outros irmãos de fé que encontramos apoio, encorajamento e aprendemos juntos sobre os princípios divinos. A igreja nos oferece um ambiente propício para desenvolver relacionamentos saudáveis e servir ao próximo. Além disso, é nesse local que participamos de momentos de louvor e adoração, nos conectando de forma mais profunda com Deus. Lucas capítulo de número 2, versículo 36 e 37 está escrito: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com seu marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum, em orações, de noite e de dia. Aqui menciona esta mulher que era viúva, e ela ficou viúva depois de pouco tempo de casamento, e menciona que ela estava com 84 anos no templo, ela não se afastava do templo. Que história é essa que terceira idade tem que congregar menos? Que história é essa que terceira idade não pode fazer obra de Deus? Terceiro, quanto mais maduro, melhor. Ah, não, eu estou com essa idade, eu acho que se eu começar a deixar de ir para a igreja, está tudo bem, porque eu sou uma pessoa de idade. Lógico, se a pessoa está numa situação que não tem ninguém que leve, se a pessoa está numa situação que está num local que não tem igreja, e a igreja mais próxima da pessoa, digamos que é uma distância que não tem como a pessoa ir, aí tudo bem. Mas caso contrário, irmãos, nós ainda que somos jovens, a velhice não pode ficar trancada dentro de casa, não. Agora, às vezes, a pessoa não gosta de ir para a igreja, aí aproveita a idade. Já não gosta muito de ir para a igreja, aí aproveita uma situação para, não, porque agora vou aproveitar porque eu já estou velho. Velho não, irmão. Enquanto você estiver se locomovendo, é só vigiar um pouco mais, né? Andar olhando um pouco para o chão, vai descer uma escada, segurar alguma coisa. Você não pode achar que a terceira idade, você tem que ficar trancado dentro de casa. Então, frequentar a igreja é importante. Mas talvez você fale, pastor, mas eu não gosto de me envolver muito na igreja, porque os irmãos da igreja, sabe? O povo é como você. Um dia, um cara estava chegando na cidade, isso é uma história, né? Aí, tinha um sábio na porta da cidade. Aí a pessoa perguntou, rapaz, como é essa cidade aqui, que eu estou vindo morar agora? Aí o sábio perguntou, como era a cidade de onde tu veio? Ah, o povo lá era muito chato. O povo lá era, sabe,
povo difícil de lidar, não tinha acordo, sabe? Era um inferno. Aqui é do mesmo jeito. Aí o cara entrou. Pouco tempo lá vinha um outro. Chegou no mesmo sábio. Escuta, como é a cidade aqui? Aí o sábio perguntou: como é a cidade de onde tu veio? Ah, a cidade lá é maravilhosa. Povo hospitaleiro, povo alegre. Uma maravilha, um pedaço de céu. Aí o sábio respondeu para ele: aqui é do mesmo jeito. Você tem que parar de transmitir quem você é para um rebanho todo. Se você é amargo, para de achar que o rebanho todo é amargo. Se você é fel, para de achar que o rebanho todo é fel. A igreja é o que você é. As pessoas é o que você é, na sua concepção. Se você é uma pessoa doce, as pessoas vão ser doces. E quanta gente, não, eu não gosto de me envolver porque, irmãos, gente difícil tem em todo lugar. Todo lugar tem gente difícil, no trabalho, na família, na igreja não é diferente. Você tem que ter flexibilidade, sabedoria. Ah, o irmão Félix é gente chata. Bom dia, meu irmão Félix. Cumprimento ele no básico. O irmão Wesley é gente boa. Um exemplo. Me aproximar mais do irmão Wesley. Aquele irmão ali, ele é muito crítico. Aquele irmão ali murmura muito. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Aquele outro irmão ali sempre tem uma palavra de fé, sempre tem uma palavra de ânimo. Opa, deixa eu colar nesse irmão. É só você saber em quem você se aproxima. Agora, quando a pessoa não tem essa maturidade, ela começa a deixar de se envolver na igreja, com as coisas da igreja, porque acha que todo mundo é como ela. Só que ela não enxerga a imperfeição dela, ela enxerga as imperfeições dos outros. Na realidade, ela está olhando para ela sem saber. Tem até uma história também, isso foi verdade, que um pastor fez uma convocação para o povo e falou: pessoal, domingo que vem eu vou mostrar para você o seu maior inimigo. Ele colocou uma caixa em cima do altar e falou: aqui dentro está o seu maior inimigo. Domingo que vem eu vou mostrar o seu maior inimigo. E aí a igreja ficou naquela expectativa. No domingo não faltou um crente. Todo mundo veio para ver o seu pior inimigo. Aí o pastor colocou a caixa no chão. Só podia vir de um em um. Abriu a caixa, o irmão vinha, olhava, saía. Via um outro, olhava, saía. Via um outro, olhava, saía. O que foi que o pastor colocou ali dentro? Um espelho. Colocou um espelho. Nós somos o nosso maior inimigo. O nosso eu, o nosso orgulho são nossos maiores inimigos. Satanás já foi vencido. E em nome de Jesus, você é autoridade sobre ele. O seu orgulho não respeita o nome de Jesus. Orgulho, em nome de Jesus, sai. Não sai. Meu eu, em nome de Jesus, sai. Não sai. Satanás, em nome de Jesus, sai. Ele sai. Então o nosso eu é o nosso maior inimigo. Quando fala em se envolver com a igreja, é importante, irmãos, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma fase, irmãos, que às vezes se a pessoa entrar dentro do hospital, vai precisar de acompanhante, vai precisar de doador de sangue. Não seja um crente ilha, não seja um crente que você estando e não estando, ninguém não nota. Se envolva. Mas se envolver não é para encher o saco do pastor não, que para isso já tem de sobra. É se envolver para somar. É para fazer a diferença. Sabe, é para ganhar almas para Jesus. É para ser o referencial. É para ser exemplo para aqueles que estão começando. Porque aí se você precisar, se um dia você precisar, você vai ter alguns irmãos que poderão te ajudar.
Quantas pessoas, irmãos, já são evangélicos há muitos anos e não conseguem se entrosar com ninguém. Não faça isso não. Quando fala aqui sobre frequentar a igreja, que é importante, é mandamento de Deus. Número 4, para finalizar. Para se aproximar do Espírito Santo, também devemos nos afastar das programações televisivas, internet, que não edificam. O mundo está repleto de influências negativas e conteúdo que nos afastam dos valores espirituais. Devemos buscar programas que glorifiquem o nome de Deus e reforcem a nossa fé. No Salmo 101, versículo 3 está escrito: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço a ação daqueles que se desviam, nada me pegará. Aqui menciona: não porei coisa má diante dos meus olhos. Cuidado que você assiste. Cuidado. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez alguns não entendam, e talvez podem até ficar chateados com o pastor. Se ficar chateado, eu já vou avisando para você, que não vai mudar em nada em minha vida, mas só mostra o tanto que você está distante de Deus. Como é que crente assiste novela? Como é que crente assiste Big Brother? Como é que crente para assistir uma grande parte dessas programações que passam na televisão? Sabe televisão, o que você pode parar e tranquilo? É um futebol. Nem jornal é aconselhável. Porque hoje não tem mais jornal. Hoje tem militância. E é tanto da mentira, é tanto do engano, que isso não edifica em nada a sua vida. Mas digamos, vai assistir um jornal? Ok. É um jornal? É um programa de esporte? Ok. Mas o resto, meu irmão, pula fora. A não ser um programa de culinária. Aí quando você para assistir novela, meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo está a quilômetro de distância de você. Pastor, o senhor está julgando. Não estou julgando não, estou te ensinando. Você não quer que Deus fale? Você não cobra tanto de Deus uma mudança? Já imaginou você assistindo Big Brother, Jesus do seu lado, rapaz, a Fazenda? Não, pastor, mas é de uma emissora gospel. Meu irmão, não é o caso. Tem que ter sabedoria e discernimento. Nem se o missionário indicasse: Elton, é bom você assistir Big Brother, o próprio missionário indicasse, eu não iria obedecer nesse comando. Eu sou servo, eu não sou otário, eu não sou bobo, eu tenho discernimento, eu sei o que presta e o que não presta. E você vê crente, irmãos, sabe, cada vez mais com esses conteúdos lixo. Será que você não entende que toda a programação hoje, 90% das programações televisíveis, são programações com ideologias e com prostituição? Isso vai cegando as pessoas não vão notando, a pessoa não vai compreendendo o tamanho da legião de demônio que está entrando dentro da casa dela. Talvez você, pastor, isso é religiosidade, pastor, isso é crentice sua. Irmãos, se eu não tivesse experiência, aí eu até poderia ser crentice minha. Eu sei que muitas pessoas ao escutar isso, principalmente pessoas que fazem faculdade, uma coisa e outra, eles vão até achar que eu sou mente fechada. Não, esse cara não tem noção. Você traz demônio para dentro da sua casa quando você para assistir novela, quando você para assistir Big Brother, quando você para assistir a Fazenda, você está abrindo a porta para os demônios entrarem.
Ah, pastor, mas não consigo ficar sem assistir. Então, já virou um vício na sua vida. Vício é tudo aquilo que nos controla. Vício é tudo aquilo que nos domina. Então, já é um vício na sua vida. Você já vai ter que vencer. Filme de terror, o jovem da igreja assistindo filme de terror, não tem o Espírito Santo. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo jamais vai parar para assistir um filme de terror. Você não imagina a quantidade de demônios que você abre espaço quando você assiste. Aquilo é tudo oferecido. Aí está lá o jovem da igreja assistindo filme de terror. Jogos com desafio. Ah, o desafio é cortar seu cabelo. Aí vou lá, corto o cabelo. Está vazio do Espírito Santo. Porque começa mandando cortar o cabelo, lá na frente está mandando você se mutilar. Lá na frente está mandando você tirar a vida de alguém. Ou seja, um abismo vai chamando o outro. Ou esses adolescentes dentro das escolas, que do nada vai lá e mata um colega. Você acha que aquilo começou como? Começou daquele jeito? Não, começou com um pequeno desafio de um videogame. Um pequeno desafio apresentado por um joguinho que todos falam, não tem problema, é bobo. Começou ali. A prova, irmãos, é que cada dia que passa, mais a juventude estão enfrentando problemas. Nós estamos em uma era que a juventude está sendo ensinada a duvidar da sua sexualidade. Duvidar quem eles são. Colocando dúvidas na cabeça deles. Falando para a menina que ela não é menina, falando para o menino que ele não é menino. Você vai ligar um programa de televisão, você vê muito isso. É uma coisa que é aplaudido, ou seja, aquilo que vai 100% contra a palavra de Deus, está entrando na casa dos crentes, e os crentes não estão notando, e o que está acontecendo, os filhos dos crentes estão se corrompendo, estão se contaminando. E aí quando o pastor faz uma pregação um pouco mais rígida, esse pastor é careta, não tem nada a ver, isso é desnecessário, e não entendem que os filhos estão se corrompendo, estão virando a cabeça. Irmãos, se nós não parar para refletir melhor, a nossa terceira idade será na mão deles, viu? Se o filho de 18, 20 anos não tem responsabilidade com nada, já imaginou você velhinho dependendo dele? O que tu vai sofrer na mão desse monstro? Mas por que não quer nada? Nada, porque eles aprenderam a ter de tudo. Quer estragar teu filho? Dê tudo para ele. Quer estragar teu filho? Só fale sim para ele. Você vai criar um monstro, um banana. Alguém que no dia que a vida falar não para ele, ele vai se revoltar. Nós temos hoje uma safra tão fraca, mas tão fraca. Se alguém olhar e der risada, é bullying. Já quer se matar porque alguém olhou e deu risada. Você tem que pisar em ovos. Você não pode mais falar uma piada, você não pode tirar uma brincadeira, porque tudo virou um erro e passa a ser um trauma para aquele jovem. São esses jovens que lá na frente vão estar fazendo cirurgia no coração, transplante de coração. Coitado de quem for parar na mão deles. Então esses jovens que vão cuidar da terceira idade. Chega no local hoje, faz essa análise que eu estou falando. Qualquer departamento que você chegar, se você for dentro de um hospital, qualquer lugar que você for, observa um jovem assim mais ou menos de 18, 20 anos, 15, entre 15 e 20 anos. Observa como é que ele atende. Observa. Você vai ver que a maioria nem olha na sua cara. Olhe lá se não tiver com o celular na mão. Você entra, você sai,
não tem aquele atendimento. Vamos dar sequência aqui. Essas são apenas algumas regras que nos aproximam do Espírito Santo e nos permite experimentar uma vida verdadeiramente espiritual. Quais são as regras? A número 1, a oração. A número 2, a leitura bíblica. A número 3, frequentar a igreja. A número 4, você se afastar da internet, daquilo que te leva ao pecado. Não só a internet, mas também da televisão. É importante lembrar a oração, a leitura bíblica e a participação na igreja e o cuidado com os conteúdos que consumimos são pilares essenciais para vivermos em sintonia com o Espírito Santo, à medida que buscamos aprofundar nossa espiritualidade e fé. Então, se eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, se eu quero não retroceder na fé, eu preciso praticar esta mensagem. Só essa? Não. As demais que já foram ministradas para trás. Só essas? Não. Aquelas que serão ministradas para frente também. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha alcançar, Pai, cada pessoa, derramando da tua unção, da tua graça e do teu poder. Que o Senhor Espírito Santo possa trabalhar em cada coração. Que o Senhor Espírito Santo possa abençoar cada pessoa. Que todos cresçam na fé e façam a diferença para o teu reino. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplaude o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.